Olá pessoal, nesse vídeo você verá como utilizar a ferramenta SOSim, que é um software educacional utilizado para fins didáticos na simulação de sistemas operacionais. Você verá como executar procedimentos específicos, especificamente a simulação de gerenciamento de processos. Verá como inicializar um simulador, criar processos de diversos tipos, como CPU Bound, IO Bound. Verá também como são feitas as análises de gerenciamento de processos, as análises teóricas de entrada e saída do IO Bound e aumento do clock no CPU Bound, através da simulação de gerenciamento de processos na utilização do software educacional SOSim. De simulação. Vamos abrir os SOSim. Eu tenho que ir reposicionando as páginas. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Após inicializar o sistema, aqui no caso o simulador, né? Vamos criar um processo CPU boot. Aqui. Prioridade 0, limite frequente 5, CPU boot, número de processos 1. Criar. Pronto. E agora, cria outros processos do tipo boot. Só que aqui ele não especifica, né? Aqui eu tenho 3 tipos. Uma porta de disco. Um processo, criar. Pronto. E agora, deixa eu ver se tem execução. Pronto. E é isso. Com tudo configurado, partimos para a etapa B, que basicamente é fazer uma comparação no quesito de processamento dos dois processos criados, tanto o CPU-bound quanto o IO-bound. Na janela de gerência de processos, podemos perceber que o processo IO-bound gasta relativamente um maior tempo para ser executado em relação ao processo do tipo CPU-bound. Já na janela gerência do processador, iremos fazer o que o ponto 4 nos pede, que é modificar o tempo de espera do IO bound e também o clock da UCP. Agora diminui o tempo de espera do processo do tipo IO bound e ele está bem mais rápido. Está competindo com o processo do tipo CPU-bound. Agora eu irei ir aumentando o do clock da UCP. Podemos perceber que aumentou muito mais o tempo de execução do processo do tipo CPU-bound. Basicamente foram essas as comparações. Com os dois processos criados, tanto o CPU-bound como o IO-bound, a questão ela pede para a gente analisar esses dois processos. A questão C, a primeira, pede para que a gente analise os efeitos gerados com a redução do tempo do IO-bound. E a gente pode observar esse efeito diminuindo o tempo de espera do IO-bound. Então, quando a gente diminui o tempo de espera, no mínimo ele ficará com a taxa de crescimento do tempo igual ao CPU-bound. Por quê? Porque o tempo em que o CPU-bound está em execução é o tempo necessário para o IO-bound realizar a operação necessária de entrada e saída e voltar ao estado pronto. Então, no final das contas, tanto o IO-bound
quanto o CPU balde tem o mesmo tempo, então não varia, é constante. E como eu posso ver isso? Diminuindo o tempo aqui. Quando você diminui tudo, aqui no tempo de UCP, comparando o vermelho com o verde, não muda praticamente nada. Mesma velocidade, mesmo segundo. Então, são constantes. Agora, na segunda questão, ele pede para a gente analisar o efeito gerado com o aumento do clock do processador no processo CPU balde. Então, com isso, a gente também faz a prática aumentando o clock da UCP. E a gente tem que entender inicialmente que o clock da UCP ele altera o intervalo de tempo que o CPU sofre uma interrupção de clock. Então, ele altera o tempo na CPU. Então, quando eu aumento aqui, você pode ver que o CPU balde, representado pelo verde, já aumenta o seu tempo de execução, a sua UCP. Então, existem essas duas principais diferenças e essas duas principais análises. No I/O balde, quando eu diminuo o tempo de espera, não muda, é constante. Já quando eu aumento o clock da UCP do CPU balde, ele altera o intervalo de tempo de interrupção na CPU.